Ao longo do século XX, o Império nasceu prometendo igualdade, justiça e um novo futuro para a humanidade. Ele se tornou uma das maiores potências da história e desapareceu sem um disparo final. Esta é a história da ascensão e da queda da União Soviética. No início do século XX, o Império Russo era imenso em território, mas frágil por dentro. A maioria da população vivia no campo, enfrentando invernos rigorosos, escassez de alimentos e uma rotina marcada pelo trabalho pesado, pela pobreza extrema e pela ausência quase total de mobilidade social. Nas cidades, fábricas cresciam rapidamente, impulsionadas pela industrialização tardia, mas as condições de trabalho eram duras, perigosas e mal remuneradas. Jornadas longas, acidentes frequentes e salários baixos faziam parte do cotidiano. O poder permanecia concentrado nas mãos do czar e de uma elite distante da realidade do povo. A Primeira Guerra Mundial agravou um sistema que já estava próximo do colapso. Milhões de soldados foram enviados ao fronte sem preparo adequado, com equipamentos precários e liderança ineficiente. Enquanto isso, a fome se espalhava pelas cidades, o transporte entrava em colapso e a inflação corroía o pouco que restava dos salários. Em 1917, a escassez de pão, o desgaste prolongado da guerra e a perda definitiva de confiança no regime czarista levaram a sucessivas revoltas populares. O que começou como protesto espontâneo rapidamente se transformou em revolução aberta. Nesse cenário emergiram os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Eles prometiam paz imediata, redistribuição de terras e comida para a população urbana, palavras simples, mas poderosas, capazes de mobilizar multidões cansadas de promessas vazias. Em outubro de 1917, tomaram o poder em Petrogrado, derrubando o governo provisório e dando início a um dos experimentos políticos mais ambiciosos da história moderna. A guerra civil que se seguiu foi longa e devastadora. O novo regime enfrentou forças contra-revolucionárias, intervenções estrangeiras e resistência interna armada. Cidades foram destruídas, o campo foi saqueado e milhões morreram de fome, doenças e violência direta. Ao final do conflito, em 1922, surgia oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um Estado baseado na ideia de que os meios de produção pertenciam ao povo, administrados de forma rígida por um único partido. Nos primeiros anos, houve avanços reais. Campanhas de alfabetização reduziram drasticamente o analfabetismo. Mulheres passaram a ocupar espaços antes negados na educação e no trabalho. A industrialização acelerada transformou, em poucas décadas, uma sociedade rural em uma potência industrial. Para muitos cidadãos comuns, especialmente os mais pobres, a União Soviética representava a promessa concreta de um futuro mais justo, mas esse projeto teve um custo alto. Com a morte de Lenin em 1924, Joseph Stalin consolidou o poder de forma gradual e implacável. A partir do final dos anos 1920, o Estado soviético passou a controlar todos os aspectos da vida dos cidadãos. A coletivização forçada da agricultura provocou fome em larga escala, especialmente na Ucrânia, onde milhões morreram. Qualquer oposição real ou imaginada era tratada como traição ao Estado. Durante os expurgos da década de 1930, prisões arbitrárias, julgamentos encenados, campos de trabalho forçado e execuções tornaram-se instrumentos permanentes do regime. Milhões de pessoas foram enviadas ao sistema de campos conhecido como Gulag. A industrialização avançava rapidamente, mas sustentada pelo medo e pela repressão. O Estado crescia em poder absoluto, o indivíduo encolhia em silêncio. A Segunda Guerra Mundial colocou a União Soviética à prova. A invasão nazista, em 1941, foi devastadora. Cidades inteiras foram destruídas e o número de mortos soviéticos ultrapassou 20 milhões. Ainda assim, o país resistiu. A vitória sobre a Alemanha nazista consolidou a União Soviética como superpotência global e reforçou um sentimento profundo de
sacrifício coletivo. No pós-guerra, o mundo se dividiu. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Começava a Guerra Fria. Corridas armamentistas, disputas ideológicas, espionagem e guerras indiretas marcaram décadas de tensão permanente. Internamente, o sistema soviético garantia emprego e serviços básicos, mas oferecia pouca liberdade individual e escassez crônica de bens de consumo. Com o passar dos anos, o modelo começou a mostrar sinais claros de esgotamento. A economia centralizada tornava-se cada vez mais ineficiente, a inovação estagnava e a distância entre o discurso oficial e a realidade cotidiana tornava-se impossível de esconder. O entusiasmo revolucionário dava lugar ao conformismo e ao cansaço social. Na década de 1980, a crise tornou-se impossível de ignorar. Mikhail Gorbachev tentou reformar o sistema com a perestroika e a glasnost. As reformas, porém, tiveram efeitos inesperados. Ao invés de fortalecer o sistema, expuseram suas fragilidades e aceleraram sua fragmentação interna. Repúblicas soviéticas passaram a exigir autonomia. O controle central enfraqueceu rapidamente. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. Em 1991, após uma tentativa fracassada de golpe e a saída sucessiva de várias repúblicas, a União Soviética deixou oficialmente de existir, sem guerra externa, sem invasão, sem um tiro final. O que restou foi um legado complexo. Para alguns, a União Soviética representou mobilidade social, industrialização acelerada e a derrota do nazismo. Para outros, foi um regime marcado por repressão, fome induzida, campos de trabalho forçado e silêncio imposto. A história da União Soviética não é uma história simples de heróis ou vilões. É a história de um projeto que tentou reinventar a sociedade humana em escala continental e que, ao fazê-lo, revelou tanto a capacidade de transformação quanto os limites do poder absoluto. Se essa história te fez refletir, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem gosta de entender o mundo além das manchetes. Inscreva-se no Queda de Gigantes. Aqui nós mostramos que nenhum império é grande demais para cair.